Olá pessoal, nesse tutorial a gente vai lembrar como criamos um questionário e inserimos questões subjetivas, aquelas questões dissertativas. Vou usar como exemplo essa disciplina que a gente já vem trabalhando, que é a disciplina de formação continuada para docentes. Obviamente isso aqui pode ser feito em qualquer disciplina, na disciplina que você quiser aplicar esse questionário, tá bom? A gente vem aqui no começo, clica em ativar a edição para facilitar o acesso aos menus e lá no lugar onde você quiser colocar essa avaliação, eu vou colocar aqui lá no final, onde a gente está colocando aqui esse espaço experimental, a gente vai vir, pode ser aqui no lugar avaliação ou final da unidade ou do tópico, você vai clicar em adicionar atividade ao recurso, lembrando que isso aqui só vai aparecer se você tiver clicado lá em cima em habilitar a edição, mas enquanto não estiver habilitado isso não aparece. Clica em adicionar atividade ao recurso e aí você vai escolher dentre as atividades que a gente tem disponível o questionário. Tá? Então nesse primeiro momento a gente vai só criar, digamos, o cabeçalho da prova, a gente não vai colocar as questões ainda, isso é no próximo passo. E aí você vai colocar aqui o que você vai usar, por exemplo, a avaliação de primeira unidade. Coloca aqui as orientações que você for utilizar. Por exemplo, se você vai deixar a prova aberta só no horário da avaliação prevista no calendário, ou se você vai deixar ela aberta durante o período de uma semana. Para quem tem muitas turmas, por exemplo, é uma estratégia que a gente pode utilizar. A gente cria várias questões diferentes, um banco aleatório de questões, e a gente pode aplicar para várias turmas durante um determinado período. Você escolhe se isso já vai ficar visível quando o aluno entrar na plataforma, na disciplina, ou se ele só vai ver essas orientações depois que entrar na atividade. Se você quiser que ele veja logo, você clica em exibir a descrição na página do curso, mas se for muita informação, talvez seja melhor você deixar quando o aluno entrar na atividade. Tá bom? Você coloca aqui como você quiser. Outra coisa interessante é que, se você quiser, você pode colocar uma duração específica. Eu sugiro que você faça isso. Você clica primeiro em habilitar, para depois o calendáriozinho ficar disponível. Vou colocar, por exemplo, aqui, começando na próxima segunda-feira, no dia 29, a 0 hora, logo no comecinho do dia, 0 hora, 000, encerrando na sexta-feira seguinte. Então, que vai ser no dia 3 de outubro. Vem aqui, outubro, dia 3. Opa, desculpa, coloquei aqui o sábado. Eu vou colocar na sexta-feira, dia 2. Deixa eu ver se eu coloquei aqui corretamente o dia 2. Não, eu coloquei terça-feira, dia 2, segunda-feira, dia 28, terminando na sexta-feira, 2 de outubro. Fiquem atentos, pessoal, com isso aqui. Se vocês colocarem a 0 hora do dia 2 de outubro, ou seja, quando for da quinta para sexta, se você colocar a mesma coisa, 0 hora, da quinta para sexta, quando der o primeiro segundo da sexta-feira, ele vai fechar. Portanto, não é o que você quer. Então, nessa outra configuração aqui, você deixa até às 23h59. Então, ele vai ter até praticamente a meia-noite para fazer a atividade. Se você quiser, você também pode colocar um limite de tempo. É uma prova que você vai ter que fazer em 20 minutos, em tantos dias, em tantas horas. Tá? Mas se você não tiver certeza se vale a pena colocar isso aqui, você desabilita. Tá bom? Outra coisa que é importante também, deixar essa questão aqui de nota. Como é uma avaliação, ele só pode fazer uma tentativa. Okay? Se você já tiver categorizado, você pode colocar aqui primeira ou segunda unidade, senão a gente pode fazer isso depois. O layout tem a ver como é que as perguntas vão aparecer, é melhor colocar uma pergunta em cada página. O comportamento da questão, se você vai fazer com que a prova misture entre as questões, eu sugiro que você deixe dessa forma, para embaralhar um pouquinho a ordem, para não gerar uma ordem só e ser, digamos, demasiadamente fácil. E aqui uma das partes mais importantes. Mas se você quer que o aluno, nesse caso de questão subjetiva, é diferente, porque a correção vai ser feita depois. Mas talvez, nesse momento, deixe apenas o espaço aqui, tire erros e acertos, e todos os feedbacks. Deixe só a tentativa e as notas. A mesma coisa aqui. Você tira a tentativa e as notas, só deixa aqui no final. Depois de fechado o formulário, você pode deixar tudo marcado. Ok? Outra coisa que é interessante também colocar aqui, conclusão da atividade de curso,
de mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, o estudante tem que visualizar essa atividade e, quando o estudante receber a nota, ele vai ter essa atividade como concluída. Nesse caso, como vai ser a correção posterior, a gente pode deixar esse item em aberto aqui também. E vem salvar e mostrar. Pronto. Terminamos a primeira fase, né? Então, nós criamos uma tentativa, criamos um cabeçalho de prova, que vai permitir uma única tentativa e que vai estar aberto entre a meia-noite, ou seja, quando vira o dia do domingo para a segunda, 28 de setembro, e vai fechar no finalzinho da sexta-feira, dia 2 de outubro, às 23h59. Você pode configurar isso como for mais adequado para você. Joia? Mas veja que o próprio Moodle já avisa, não foi inserida nenhuma pergunta. Aí, a partir de agora, a gente vai inserir perguntas. Okay? Então, a gente vai clicar em editar questionário. Ele vai começar a carregar. E você vem aqui adicionar uma questão. E nesse caso, você vai colocar uma dissertação. E aí você pode escolher, inclusive, se você quer que nessa dissertação o aluno digite aqui diretamente, ou se ele mande para você um arquivo. Né? Então você coloca o nome da questão. Aí você pode colocar aqui, questão A, né? Por exemplo. E aqui você descreve o caso, né? Outra questão, texto da questão. Percebam, e aqui eu acho interessante, que a gente pode colocar um vídeo do YouTube, por exemplo, onde você colocar uma reportagem sobre um caso concreto daquilo que você está trabalhando em sala de aula. É muito interessante. Você primeiro coloca, assista com atenção a seguinte reportagem, a seguinte matéria, e logo depois você faz sua pergunta. Então o aluno já vai entender a importância daquele tópico para o seu contexto profissional contemporâneo. É uma ferramenta que vocês podem utilizar. Vocês podem, inclusive, gravar vocês mesmos a pergunta em vídeo. Basta clicar aqui nesse iconezinho, né, clicar em iniciar a gravação, vai captar a sua imagem, você faz a pergunta, depois incorpora e o aluno vai ver a sua pergunta na forma de vídeo, que depois ele vai ter que responder. Tá joia? Pronto. E a parte que é importante, como é que o aluno vai responder? Ou você pode escolher que ele mande um arquivo, ou qual é a melhor forma? Editor HTML, porque ele pode colocar negrito, sublinhado, pode colocar uma imagem também, se você obviamente achar que é interessante. E aí você pode, por exemplo, colocar que o estudante tem que colocar um texto. Não, mas no meu caso, na minha disciplina, se ele mandar, por exemplo, uma imagem, já resolve o que eu quero. E a partir da imagem eu analiso e faço a avaliação. Aí você pode colocar que a entrada de texto é opcional. Tá? No caso de muitas disciplinas humanas, normalmente a gente vai precisar que o aluno insira algum texto. E aí você pode colocar, por exemplo, um limite de tamanho de linha. Não é? Se essa caixa vai ter 15 linhas, 20, 30, o tamanho que você quiser, lembre, não é de toda a avaliação. Isso é só para essa única questão. Joia? Essa é para essa questão. Então vamos colocar aqui nessa questão que eu quero o limite de 10 linhas e não vou permitir anexos. Eu quero que o aluno vá lá e digite tudo o que seja colocado. Então é só colocar em não permitir em anexo. Tá joia? Pronto. Com essas configurações você já tem o suficiente para essa questão. Então você vem aqui em salvar mudanças e já vai aparecer para você o questionário com essa sua primeira questão. Se você quiser pré-visualizar, vai estar assim. Você clica aqui nesse sinalzinho de mais e vai aparecer como vai aparecer para o aluno. Vai aparecer aqui o texto da questão, que ainda não foi respondida, e ele vai colocar aqui o texto dela. Quando terminar, vai enviar e finalizar. Tá joia? Você pode fazer esse processo quantas vezes você quiser. Você vem aqui em adicionar uma nova questão, faz o mesmo caminho. Questão de dissertação, adicionar, ele vai começar a preparar aqui, deixa eu só terminar de carregar para mostrar a vocês, aí coloca questão B, por exemplo, e a mesma coisa, coloca aqui o texto da questão, né, o parâmetro que você vai dar para essa questão, de quantas linhas você quer, vou colocar essa aqui, 15 linhas, por exemplo. Não é? Vou salvar as mudanças. Certo? E outra coisa que você quiser, também você pode misturar entre as questões, para não ser um questionário, digamos, numa ordem só. Né? Vamos supor que você queira colocar questões de forma relativamente aleatória, é só clicar aqui e misturar entre as questões, que na hora que aparecer para você corrigir, vai estar lá disponível. Tá bom? Quando terminar aqui,
A outra coisa importante também é qual é a nota que você vai dar. Cada questão aqui, nesse momento, está alocada com um ponto. Vamos supor que você queira fazer uma prova apenas com essas duas questões. E cada um vai valer 5. Você clica no lapisinho aqui, coloca 5 e dá o Enter. Tá joia? Não esqueça de dar o Enter. Coloca aqui 5 e dá o Enter. Pronto. Aqui ele já colocou o total dessa pontuação e essa atividade vai valer 10. Tá joia? Então vamos ver como é que vai ficar a nossa avaliação. A gente volta lá para a avaliação de primeira unidade. O aluno vai ver assim, né? O número de tentativas permitidas, o período que está disponível. Ele não vai conseguir ver agora porque esse questionário está como não disponível. Até para mim, como professor, eu tive que mudar a configuração para mostrar a vocês. Mas fica exatamente daquela forma. A gente pode visualizar dessa maneira aqui. A gente vem em visualização prévia. Vai ter aqui a primeira questão, com o texto. Já viram que ficou randômico. E depois ele vem aqui para a segunda questão. Vai ler a pergunta que você fizer. E aqui ele vai ter o espaço para digitar a sua resposta. Depois ele vem aqui em finalizar a tentativa. Bom, é isso. São as informações básicas para a gente criar uma avaliação dissertativa. Claro que a correção não é automática. Depois você vai ter que ler questão por questão de cada uma das respostas e atribuir uma pontuação para cada uma delas. A vantagem é que a plataforma faz a soma para você, né? Como for nesse caso 2 questões, você pode colocar de 0 a 5, vamos supor que a primeira questão foi 4 e a segunda você avaliou com 3. Automaticamente a plataforma vai gerar a nota 7 para esse aluno nessa avaliação. Bom, até a próxima!